Estamos de volta, pessoal, prontos para mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11. Vamos falar sobre Daniel, como foi que ele chegou na Babilônia. Mas antes, nós vamos orar. Então eu convido você na sua casa a ficar em silêncio, a fechar os olhos e nós vamos orar. Pode fechar o olho, tá? Não é porque é o YouTube que a gente não tem que fechar o olho. Fecha o olho porque eu vou orar aqui e você vai orar na sua casa. Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de nos reunirmos de forma online para estudar a Tua Palavra. Nos ajuda, Senhor, nesse momento a aprender mais de Ti. Nos ajuda a reter o conhecimento, Senhor, de forma que nós possamos crescer em santidade e sabedoria. Que os exemplos de vida de Daniel e dos seus amigos venham ser importantes na nossa jornada e que nós possamos nos tornar servos melhores. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. E agora, se você não fechou os olhos na oração, eu vou fazer uma oração para que a sua internet caia e que você passe a quarentena toda offline. Não, brincadeira. Esquece isso. Gente, vamos começar? Nossa lição de hoje é sobre Daniel. Nós vamos ter 3 lições sobre Daniel. A primeira nós vamos falar da chegada dele na Babilônia. A segunda é a fornalha de fogo ardente. E a terceira é a famosa Daniel na cova dos leões. O livro de Daniel, ele é um livro muito famoso e ele é um dos livros assim proféticos de maior impacto, porque tem muita coisa de profecia nele. As pessoas pensam muito em Apocalipse quando falam do fim do mundo, mas no livro de Daniel tem muita coisa. Se vocês nunca ouviram falar, existe um termo chamado as 70 semanas de Daniel, que é uma profecia que Daniel recebe, que fala sobre o fim do mundo, sobre a vinda de Jesus. Existe muita coisa sobre o livro de Daniel. Talvez o livro de Daniel seja um dos livros mais misteriosos da Bíblia, um dos livros que geram mais interpretações, mais discussões. Daniel é um livro assim fantástico. Nós vamos ficar apenas em 3 historinhas. Vocês viram que na lição de Isaías, nós falamos bem pouquinho de Isaías. Foram praticamente 3 lições de Isaías, 3 de Jeremias, 3 de Ezequiel, 3 de Daniel. 3 de cada mais ou menos, uma delas teve 4. É tudo muito resumido. Só de Jeremias a gente tem conteúdo para falar durante um ano da EBD. Só de Jeremias. Daniel então nem se fala. Mas vamos lá. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 1 de Daniel e juntos nós vamos ler alguns versos. Daniel capítulo 1 diz assim: No ano 3º do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Vocês lembram que nós estávamos estudando Jeremias e Jeremias foi um profeta que estava falando que a Babilônia iria dominar, etc. e tal. Lembram disso? Que a Babilônia viria dominar o reino do sul, que o povo deveria se arrepender, etc. e tal. Então, foi o que aconteceu. E a Babilônia invade 3 vezes Jerusalém. Na primeira vez, ela leva várias pessoas cativas. Entre essas pessoas vai Daniel. Na segunda invasão, ela leva algumas pessoas e aí vai Ezequiel. E na terceira, que já não tinha mais nada, ela leva uns e outros. Jeremias fica lá e nós já falamos sobre isso. Então, aqui, nesse momento, acontece a primeira invasão da Babilônia e Daniel é levado para a Babilônia como um escravo. Então, Daniel não sabia o que seria da vida dele, estava sendo levado como escravo. Verso 2. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E o rei disse a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real, e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência e instruídos em toda a sabedoria e doutos em ciências e entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. Olha o que acontece. O rei falou assim, Aspenaz era chefe dos eunucos. Se você não sabe o que é eunuco,
clica aí no link que está na descrição, vai lá para a prévia da aula 11 no nosso podcast e escuta que nós vamos falar só sobre o que significa eunuco, o significado do nome de Daniel e dos seus amigos, os nomes deles, por que foram trocados, tudo está lá no podcast, a gente não vai falar de novo aqui. Mas então, o rei manda Aspenaz, chefe dos eunucos, pegar algumas pessoas, mas não qualquer um. Pessoas bonitas, pessoas inteligentes, pessoas estudadas, pessoas da família real. O rei queria um pessoal assim selecionado, um pessoal inteligente, bonito, um pessoal de categoria. E o rei queria que esse pessoal fosse treinado na língua dos caldeus, queria que eles aprendessem a falar a língua da Babilônia, queria que eles aprendessem as letras da Babilônia, ou seja, a ciência, a história, a geografia, a teologia, queria que eles aprendessem e essas pessoas iriam trabalhar no palácio. Ele queria uns escravos que não iam ser para quebrar pedra, ele queria um povo para trabalhar lá com ele, um pessoal para trabalhar um serviço de qualidade. Então veja que nem todo mundo que vai para a Babilônia fica numa situação ruim. É curioso que Ezequiel e Daniel, eles convivem ao mesmo tempo, eles foram contemporâneos. Só que Daniel era palácio, governador, era altos cargos. E Ezequiel estava lá no povão. Talvez eles nunca nem tivessem se conhecido, não sei. Era capaz de Ezequiel conhecer Daniel, mas não sei se Daniel conhecia Ezequiel. Vamos seguir a leitura. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Então, o objetivo é que Daniel e seus amigos e os outros que vieram da Babilônia ficassem 3 anos estudando, 3 anos aprendendo, e depois desses 3 anos eles iriam se apresentar para o rei, onde haveria uma espécie de avaliação, uma espécie de prova para saber se eles iam ficar trabalhando ali com o rei ou não. Então era uma espécie de faculdade e o rei era aquela prova final. É interessante a gente observar que Daniel e os amigos dele eram pessoas selecionadas, eram pessoas bonitas, inteligentes, com conhecimento, que estavam indo para uma terra que não tinha o temor nenhum de Deus. Então era a hora de Daniel tocar a vida dele para frente. Era muito fácil para Daniel abandonar o Deus dele e viver a vida dele, porque ali ninguém adorava a Deus. Entendeu? Ele estava entre a elite, ele era um cara bonito, um cara inteligente, que estava lá no palácio do rei. Se ele abraça a vida babilônica, ele esquece que ele era hebreu e ia ter uma vida boa na Babilônia. Entendeu? Era uma oportunidade que o rei estava oferecendo para ele. Mas, o que a gente vai ler aqui? Vamos pular para o verso 8. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Daniel falou, eu não quero me contaminar com isso. Se você não sabe por quê, está lá no nosso podcast. Mas o interessante disso é que Daniel, ele decidiu. Ele tinha a oportunidade de escolher uma vida babilônica, uma vida diferente, ser uma outra pessoa, ter um novo começo, ou ele podia se manter fiel ao Deus dele. Daniel tinha que pesar as escolhas. Daniel tinha que decidir ali o que ele ia fazer. E Daniel, ele optou por servir a Deus. Agora, é interessante a gente ler no verso 6 que, olha o que está escrito. Entre eles se achavam os filhos de Judá. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Olha só, entre eles, entre as pessoas que foram capturadas, dos filhos de Judá, tinha Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Quer dizer, haviam outras pessoas. Haviam outros hebreus que foram na leva. Mas a Bíblia só fala desses 4. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses 4 aí se firmaram. Esses 4 queriam servir a Deus. E o resto? O resto tocou a vida. O resto não se preocupou em não se contaminar com os manjares. O resto não se preocupou em ter uma vida de integridade diante de Deus. O resto falou, em terra de sapo, de cólcora com eles. Estou na Babilônia, serei como um babilônico. Vou tocar minha vida aqui, eu vou adorar o Deus deles, vou participar das festas deles, eu vou me relacionar com as mulheres babilônicas, vou namorar do jeito que eles namoram. Estou aqui, vou viver como aqui. E a gente não pode ser assim. Jesus fala que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo.
Quando eu falo mundo, não é do planeta Terra. A gente é do planeta Terra. A gente não é alienígena. Mas essa não é a nossa pátria. Esse mundo, essa sociedade, não é a sociedade que Deus projetou para a gente. Esse é um mundo caído, é um mundo contaminado pelo pecado. E a Bíblia fala que se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Se você está no mundo e está tudo ok, se ser cristão não te traz nenhum problema, quer dizer que você está ok com o mundo. E se ser cristão não te traz nenhum problema, é porque você não está sendo cristão da forma certa. Eu não estou falando para você sair por aí arrumando briga com todo mundo, não é isso. Mas quando você resolve ter um padrão de santidade, quando você resolve servir a Cristo e seguir a Deus acima de tudo, você começa a arrumar problema. O primeiro problema de Daniel foi com o chefe dos eunucos. Ele disse, eu não quero me contaminar, e ele disse, mas você tem que comer essas comidas. Daniel, então, ele decide não fazer isso. Ele decide ter uma vida de santidade. E olha o que acontece. Se a gente ler aqui no verso 19, verso 18. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. O rei trouxe os cativos para aquele grande momento, para a audiência diante do rei. E a Bíblia fala que entre todo mundo que foi levado, entre toda aquela galera, não se achou ninguém diante desse que se equiparasse a esses 4 aí. Juntava todo mundo, Daniel e os amigos dele se sobressaíam. Todo mundo olhava, só via esses 4. Deus honrou o esforço deles. E a Bíblia fala aqui no verso 20, e em toda a matéria de sabedoria e de discernimento sobre que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos, astrólogos que havia em todo o seu reino. Então o rei fez perguntas para ele. E em toda a matéria, imagine você fazer uma prova com o presidente da República. Imagine o atual presidente é o Bolsonaro, imagine o Bolsonaro chamar você lá, você vai lá em Brasília, tá lá os oficiais das Forças Armadas, Marinha, Exército Aeronáutica, todo mundo perfilado, todo mundo formado assim no corredor. Você entra no meio, várias autoridades, vários governadores, você tá lá e o próprio presidente vai te fazer várias perguntas sobre várias matérias. Olha só que situação. Será que você vai ficar nervoso? Era essa a situação que Daniel estava passando. E em todas as matérias, Daniel e seus amigos foram achados 10 vezes mais inteligentes do que todo mundo, do que todos os sábios. A Bíblia aqui fala de magos e astrólogos. Algumas traduções trazem magos e encantadores. Aqui são 2 tipos de pessoa. Tem as pessoas que realmente trabalhavam mapeando os astros e desenhando lá o andar dos planetas. E tinha as pessoas que trabalhavam realmente com feitiçarias, encantamento, necromancia, tinha essas coisas. Daniel estudou esses assuntos, provavelmente. Ele aprendeu, né, a teoria lá dessas coisas. Embora certamente ele não aderisse a esse tipo de coisa, mas ele sabia das histórias. É igual provavelmente Moisés teve uma educação egípcia. Então, sem dúvida, ele ouviu toda a mitologia egípcia, ouviu tudo aquilo ali. Ele sabia das histórias de Ra, de Osíris, de Sete. Ele sabia de tudo isso, mas ele disse, eu vou servir a meu Deus. Mesma coisa, Daniel sabia de toda a mitologia babilônica, deve ter escutado da epopeia de Gilgamesh, deve saber disso tudo, mas ele falou, eu vou servir ao meu Deus. Um verso que é importante a gente ver também é o verso número 17, olha só o que ele fala. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel, Deus deu entendimento em toda a visão e sonhos. Então o que aconteceu? Esses jovens, eles brilharam, assim, eles foram muito melhores, como nós já falamos, porque Deus abençoou eles. Deus pegou para Daniel e seus 3 amigos e deu a eles entendimento, deu a eles discernimento sobre todo tipo de assunto. Mas para Daniel, Deus tinha um propósito especial na vida de Daniel. Para Daniel, Deus deu algo a mais. Deus deu a Daniel um entendimento em toda visão e sonhos.
Então Daniel ele tinha um dom diferenciado dos amigos dele. Deus falava com Daniel através de visões e sonhos, Daniel interpretava visões e sonhos, Daniel tinha algo um pouquinho a mais. E a gente vai ver isso mais para frente no livro de Daniel, quando o próprio Nabucodonosor tem um sonho com uma estátua gigantesca. Não é o objetivo da nossa aula hoje, mas fiquem espertos aí que durante a semana pode ser que saia alguma coisa falando sobre essa estátua de Nabucodonosor e o significado dela. Galera, vamos encerrar por hoje. Já estamos aqui no final da nossa lição. Falamos ali um pouquinho sobre Daniel, demos uma pequena introdução. Na revista de vocês tem um conteúdo muito bom. Leiam esse conteúdo. Quem não ouviu ainda o nosso podcast, o link está na descrição. É só você clicar lá no link da nossa página e procurar prévia da aula 11. Ali tem um conteúdo a mais falando sobre o nome de Daniel, o nome do pessoal, por que os nomes foram mudados e fazendo a gente refletir também um pouquinho sobre: será que a gente tem esse compromisso que Daniel teve? Tem também no link da descrição o questionário. Baixem o questionário, respondam as questões, tá bom? E mandem para o zap da gente. Beleza, pessoal? Eu queria ler com vocês mais um detalhezinho antes da gente encerrar. É o último versículo do capítulo 1 que diz assim: E Daniel permaneceu até o 1º ano do rei Ciro. Jeremias profetizou que as pessoas ficariam 70 anos presos no cativeiro babilônico. E quando Ciro assume, é que Ciro encerra esse cativeiro babilônico. Então Daniel, ele viveu até essa época. Até aquela época de Esdras, Neemias, quando o pessoal volta do cativeiro, Daniel viveu até essa época. Muito provavelmente ele não deve ter voltado com os outros. Eu acredito que ele já era velho e ele ficou até o 1º ano de Ciro. Foram 70 anos de exílio, a gente não sabe quantos anos Daniel tinha, então talvez ele tivesse com seus 90, 80 e alguma coisa. Ele já devia estar bem velho já. E também ele tinha um cargo alto na Babilônia. Eu não acho que ele iria voltar. Ele devia ficar lá e continuar com os serviços dele. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando de vez a aula. Quem tiver alguma dúvida pode me chamar no chat, que eu estou online. Ou pode me mandar um zap. Quarta-feira, 11 horas da manhã, sai o nosso podcast comentando as respostas e talvez, não prometo, saia alguma coisa falando sobre a estátua de Daniel, mas deve sair só na quinta ou na sexta-feira, tá certo? Não esqueçam de fazer o exercício, não esqueçam de enviar até terça-feira. Um beijão, fiquem com Deus e tchau, tchau.